Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que todos nós podemos abrir a nossa câmara, dar boas-vindas ao pastor Ezequiel, que está aqui conosco, que ele pode sentir bem-vindo em casa, para nós, mamãe intercessoras, que ele vem trazer as palavras muito boas para nós, que o Espírito Santo dirigiu para ele. Então, quem puder, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar. Querido Pai que estás do céu, muito obrigada por esse dia de hoje que o Senhor nos deu, Senhor. Que o Senhor vem estar a derramar uma bênção especial em pastor, tudo o que ele vem falar, que não vem dele, mas sim vem de ti, Senhor. Vem estar com todas as irmãs aqui, Senhor, cada uma delas, Senhor, derrama o teu Santo Espírito em elas, nos seus lares, Senhor, e que o Senhor vem dar sabedoria para nós, tudo o que nós vivemos aqui, aprender, que nós podemos pôr tudo em prática, Senhor. Não que vem de nós, mas sim vem do Senhor. Vem estar com todos os doentes, Senhor, todos os enfermos, vem estar com todos aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Vem estar derramar uma bênção especial neles, Senhor, que daqui a pouco que eles possam tornar para os seus lares, Senhor, que eles possam continuar a estar firmes nos teus pés, Senhor. Vem estar com todas as outras pessoas ao redor do mundo, Senhor. Não que nós somos merecedores, que todos nós somos falhos e pecadores. Por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Boa tarde, pastor Ezequiel. Seja bem-vindo para nós, para a mãe intercessora. E pode ter o tempo é tudo dele agora. E agora apresenta aí para todas as pessoas aqui, para todas as irmãs aqui. E desculpa aí que a minha filha apareceu aqui. Tudo bem, que bom ver vocês aqui. Muito obrigado, Ivânia. Obrigado pelo seu convite, viu? Você me convidou de longe. Eu falei para minha esposa, foi do Reino Unido o convite, né? Mas pessoas que são de diferentes lugares, e nós temos aqui gente de lugares diferentes, realmente de longe, aqui também do Brasil, e temos também gente aqui de pertinho, vizinha minha, né? Então é muito bom ver vocês todas aqui. E eu sei que mais pessoas poderão vir a entrar ainda, mas as que estão aqui também são bem-vindas a essa hora de intercessão, essa hora de buscar, né, o poder de Deus e confiar totalmente nele e nas providências que ele tem para a nossa vida, né, para nossos anseios, nossos temores e também os nossos sonhos para com a família, para com filhos, né? É muito importante isso aí. Eu vou falar um pensamento aqui, ou dois, para a gente poder conversar um pouco o tema que foi anunciado. Um pensamento que eu tenho anotado na minha Bíblia é assim, ó. Há 3 coisas que são trágicas na vida do cristão. Primeiro, não saber e não perguntar. Segunda, saber e não ensinar. E terceira, ensinar e não praticar. Terrível, né? Então, são essas 3 coisas muito tristes que podem acontecer com a gente, né? E a outro pensamento diz assim, você não é um fracassado ou fracassada quando cai, mas é uma fracassada quando cai e não levanta. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Para a gente sempre lembrar que ainda que estejamos caídos, nós podemos ser levantados pela mão poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Então, eu vou ler agora um pensamento da Bíblia, falei os pensamentos que tem aqui, né, para reflexão, mas vamos ler a Bíblia. Nós vamos falar agora da grande luz da Bíblia, e o pensamento que eu vou ler está em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim, ó. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que coisa especial, hein? Nós vamos falar sobre o poder do hábito.
hábitos que escravizam e hábitos que podem ser libertadores. E aí está a pessoa do Espírito Santo. Na presença dele, tem liberdade para nós escolhermos e para termos poder para praticarmos bons hábitos. É o pensamento. Só que esse pensamento continua assim, ó. Quando fala da presença do Espírito Santo, ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você viu que lugar nós chegamos? O Espírito Santo traz liberdade. E a transformação que ele traz, libertação, é ele também que faz. Diz, nós somos transformados como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito Santo é regenerador, transformador. Isso é maravilhoso. Nós confiarmos nesse ente celestial maravilhoso que tem o poder e a graça de nos transformar. Ele gosta de fazer transformações, de fazer cirurgias profundas para transformar a nossa vida, mudar hábitos de coisas perniciosas, coisas ruins, para hábitos saudáveis. Então, nós vamos hoje também pensar nisso aí. Aí depois nós vamos ler o último texto, que é muito importante, porque eu vou trabalhar um ponto agora, vai ser rápido, mas vou trabalhar um ponto que é muito delicado. O tema que foi anunciado aqui, para nós conversarmos, eu coloquei aí, a Ivânia anunciou, é o poder do hábito. E esse é o título de um capítulo. É, na verdade, o título do capítulo 37 do livro Orientação da Criança. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a namorar com a dona do meu coração, que é Ezeni, meu nome é Ezequiel e o dela é Ezeni. Então, Ezequiel, Ezeni. Se não fosse Ezeni, né, um nome parecido com o meu, eu casaria assim mesmo. Então, o nome dela é Ezeni. E quando eu comecei a namorar com ela, aí eu fui percebendo, assim, pelo poder de Deus que estava lá, eu estava orando por isso, né? E aí, de repente, parece que é isso aqui mesmo. E quando eu comecei a perceber isso, não tinha falado de casamento nem nada, né, com ela, que estava namorando ainda, há pouco tempo, mas eu passei para ela um livro. Ela não assustou, porque eu já era pastor, eu passei o livro para ela, lê esse livro, é legal. E o livro se chamava Orientação da Criança. Orientação da Criança. Aí depois, é claro, ela pegou o livro lá, começou a ver devagarinho, e quando a gente ficou noivo aí era tarefa para ela. Para continuar noivado, tinha de ler o livro. Brincadeira. Mas ela realmente leu o livro. Ela leu o livro todo, o livro Orientação da Criança. Aí, nós casamos. Daí, passou um tempo, a gente teve uma filha. Aí, daí passou mais um tempo, tivemos outra filha. E agora, depois de 31 anos de casados, 31 anos, a minha filha mais velha se chama Kielze. A minha filha mais velha, ela começou há uns 3 anos, pegar livro emprestado meu. Pai, esse livro tal, tá aqui. Vinha na estante aqui, numa das estantes, pegava um livro. Aí ela levava, ela já era casada, casou, tem uns 5 anos de casada, então ela começou a pegar livro, 3, 4 anos atrás, e ela começou a ler livros da autora Ellen White, livros especiais que a gente crê que é orientação inspirada por Deus para nos ajudar a entender a Bíblia e o tempo que a gente vive. E ela começou a ler. E não demorou muito quando ela pegava livros grandes, né? De repente pegou Orientação da Criança. Aí eu falei, yes, muito bom, ela deve estar pensando em alguma coisa. Aí ela começou a ler e começou a conversar comigo, com a mãe dela.
aí conversar algumas coisas. Aí, de repente, descobrimos que eles estavam já dispostos a ter filho. E uma alegria muito grande, porque ela leu esse livro e ela precisou, inclusive, de um tratamento especial, uma pequena cirurgia, né? E ela, rapidamente, depois dessa pequena cirurgia e oração, ela ficou grávida. E hoje, dia 28, a filha dela completa 6 meses. E tá uma lindeza, tá uma beleza. É a minha netinha, primeira netinha, então, é a Laurinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós temos pessoas que estão estudando e orando. Orando por filhos e filhas. Pessoas que têm filhos ou filhas como eu, adultas ou jovens e adolescentes. E também pessoas que têm filhos, eu vi pelo menos a Ivânia, né? A filha já falando ali como uma filha pequena, então tem filhos pequenos. Muito próprio estudar e refletir sobre esse assunto que está contido no livro Orientação da Criança. E nós vamos falar alguns pensamentos desse capítulo aqui hoje, e então termos aqui os desafios e as bênçãos e as promessas de Deus para a vida de pais com filhos pequenos em tempo e para pais com filhos grandes há tempo ainda também, tá bom? Então vamos falar aqui alguns pensamentos. Primeiro pensamento é como se estabelecem os hábitos. Qualquer ato de alguém, seja um ato bom ou mau, não forma o caráter, mas os pensamentos e os sentimentos juntos, cultivados, formam hábitos. Aí, um hábito, então, pensamento forma hábito, hábito forma o caráter, e o caráter forma a vida para a eternidade ou para a perdição eterna. Então, assim vêm os pensamentos. Pela repetição de atos, diz aqui, em 1912, em agosto de 1912, Ellen White diz assim, pela repetição de atos que se formam os hábitos e que o caráter é estabelecido. E o tempo que é mais próprio para a formação de bons hábitos e que também pode acontecer os maus hábitos é a primeira infância. Bem pequenininho, o nenenzinho já começa na sua mente toda aberta, né, para ser escrito, então, o rumo da sua vida, ele começa a formar hábitos. Na maioria dos casos, se verifica que os que na vida posterior reverenciaram a Deus e honraram o que é certo, aprenderam essa lição antes do tempo em que o mundo pudesse imprimir uma lição errada na mente desta criança. Então, os de idade madura geralmente são duros demais para serem influenciados, mas o jovem tem a mente bastante receptiva para aprender um hábito. Eu vou agora falar para vocês de um clássico que é chamado, veja, o capítulo de hoje, o capítulo 37, chama O Poder do Hábito, mas eu tenho nas mãos aqui um livro que se chama também O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios e na família? Então, de Charles Duhigg. Veja bem, eu vou falar para vocês, olha o que ele diz aqui na página 36. Ó, é um processo a formação dos hábitos. E então ele diz assim, tem um loop de 3 estágios. Primeiro, uma deixa, uma coisa que chama para você começar um hábito. Então, uma deixa, depois você tem uma rotina e depois uma recompensa. Então, assim se forma, psicologicamente, né, na vida cotidiana, um hábito. Então, tem uma deixa, uma coisa. Eu vou falar, por exemplo, aqui, uma que a gente fala no curso Como Deixar de Fumar. Assim, ó, um cafezinho chama um cigarrinho. Já viu essa, né?
Quer dizer, uma coisa que lembra a outra coisa, e aí você vai para aquilo que vai formar um hábito. Então, e aí pode ser em outros aspectos também, né? Você vê, por exemplo, vícios que podem acontecer, por exemplo, na internet, vícios de você ver uma coisa, assistir uma coisa e coisas perniciosas. Também acontece com uma deixa, um clique, uma propaganda, e aí chama atenção, e se você for lá, aí você começa uma rotina, aí você busca uma recompensa, e aquilo vira uma bola de neve. E é interessante, porque cientificamente, o hábito, ele começa a deixar o cérebro, ele deixa o cérebro no automático. Então, o cérebro não luta. Quando ele vai virando uma rotinazinha para se tornar um hábito mesmo, normalmente um hábito bom, demora pelo menos uns 40 dias, um hábito bom, diz a ciência do comportamento humano, que um hábito bom demora aí a média de 40 dias para se formar, estabelecer, aí você continua cultivando e é um hábito. Mas um hábito ruim aprende-se mais rápido. Por que isso? A gente sabe por quê, né? Porque nós temos a natureza fragilizada pelo pecado, natureza carnal. Então, uma coisa que é em consonância com a nossa natureza, ela fixa mais rápido, fica mais rápido na nossa mente e é mais fácil aquilo repetir e depois já cravar lá na mente, criar os caminhos, né, nos neurônios, caminhos neurais e aí ficar lá para ser um hábito maléfico para a nossa vida e para o nosso caráter. E aí diz esse pensador aqui, diz assim, ó, nesse livro grande aqui, os hábitos não são inevitáveis. Agora, eles podem ser ignorados, podem ser alterados ou podem ser substituídos. Olha aqui, gente, mães intercessoras, mães de oração, hábitos, eles continuam lá. Aquele caminhozinho continua lá. Você tem de ir colocando, abrir outro caminho lá no seu cérebro, com outro hábito, para substituir aquele. E se você parar de fazer aquele que substitui, volta o hábito ruim. Por isso que se diz no Alcoólicos Anônimos e no Narcóticos Anônimos, NA, né? E o AA diz assim, hoje, aí eles falam o dia de hoje eu estou limpo, tal, aí, por quê? Eles reconhecem que o vício está ali e tem de se ter uma luta para poder substituir, alterar aquele caminho. Vamos para Ellen White, vamos deixar isso aqui, este autor, e vamos lá. Agora, veja bem, pensamento. Esforço perseverante. O que uma vez nos aventuramos a fazer, somos mais dispostos a fazer de novo. A gente arriscou fazer uma coisa que é errada, que sabe que faz mal, e aí você sabe hábitos em várias áreas da vida, né? Várias áreas da vida. A gente não vai ter tempo de conversar sobre áreas diferentes, mas hábitos físicos, hábitos emocionais, né? De repetição de coisa na mente, e negativas, negativismo, pessimismo, tudo isso vai, se começar, eles podem ser estabelecidos facilmente. Hábitos de moderação, autocontrole, economia, minuciosa atenção, conversa sadia e sensata, paciência, verdadeira cortesia, diz Ellen White, não se formam sem vigilância dedicada e contínua vigilância sobre o eu. Veja bem, vigiar. E com esse pensamento aqui, eu vou ler umas coisas difíceis para nós, para mim, e possivelmente para vocês também. Vou falar o pensamento de Ellen White aqui, e aí nós vamos voltar nisto aqui, com um texto da Bíblia, para a nossa esperança, para a nossa confiança de que tem jeito para os filhos pequenos, que ainda podem ser moldados, mas que tem jeito também para os filhos adultos, jovens, adolescentes e adultos, que não podemos fazer muita coisa na fala e no treino mais. Mas por isso que vocês estão aqui, porque tem algo mais do que o treino, porque tem algo mais do que a orientação da leitura
e das dicas que você dá para um filho pequeno e da autonomia e autoridade que você tem para com a filhinha querida, para com o filhinho, né, ali na sua infância, até os 7, 8, 9, 10 anos, quando você pode, né, numa orientação até disciplinar, ajudá-lo a entender. Mas aqueles que passaram da adolescência e os jovens, que você não tem autonomia, que eu não tenho, tem um caminho de esperança. Por isso que Ellen White está dizendo aqui, vigilância não é fácil, mas exige-se perseverante esforço. Se as virtudes cristãs jamais foram aperfeiçoadas em nossa vida, muito esforço e o poder do Espírito Santo sobressalente a mais para essa busca que nós temos. Agora, para as crianças. Quem tem criança, eu vou falar então, porque aqui nós estamos falando de mães que oram pelas crianças e também pelos adultos, mas para quem tem criança, o livro é a orientação da criança. Então, crianças corrompidas põem em perigo outras. Os pais tementes a Deus deliberarão e planejarão com respeito à maneira de educar os filhos em hábitos corretos. Inclusive, ela diz assim, escolherão companheiros para os filhos, em vez de deixarem eles, em sua experiência, escolherem por si mesmos. Isso está na página 139 desse capítulo, no meu aqui é a página 139, né? Então, os pais vão, de maneira pontual, intencional, escolher os companheiros, os amigos, os coleguinhas para os filhos pequenos, porque depois não conseguimos mais escolher. Depois não conseguimos. Adolescente e para cima, os meninos dizem assim, já era. Já era, pai. Agora é nós aqui. Então, eles dizem, agora é eu que vou escolher, agora eu vou, agora eu trago. Agora. Então, essa é a luta que você pode enfrentar e lutar agora. E um exemplo triste de alguém que não temeu a Deus quando era pequeno, diz Ellen White, foi Saul, o rei. Quando jovem, Saul não amou nem temeu a Deus. Aquele espírito impetuoso e não educado, a submissão em seus primeiros anos, estava sempre pronto para se rebelar contra a autoridade. É da natureza humana. Os meninos pequenininhos já falam, meus 18 anos, né? Não sabem, né, aproveitar a liberdade que tem e a proteção que tem antes disso. Então, isso é uma advertência para nós. Mas as pessoas não podem, durante anos, perverter as habilidades que Deus lhes deu e então, quando quiser efetuar uma mudança, vai encontrar força. É difícil. A luta é real. A luta é real. Pequenas ações são importantes. Os pais devem lidar fielmente com aqueles filhos que lhes foram confiados. Isso é a orientação que temos aqui. E olha só, uma coisa. Brincadeiras e erros podem parecer divertidos quando a criança ainda é um bebê. E podem ser permitidos e incentivados. Mas, à medida que a criança cresce, tornam-se desagradáveis. Essas brincadeiras tornam-se desagradáveis e ofensivas. Eu falei da minha filha, vou dizer para vocês. E quero que continue assim com a graça de Deus. Ela lê o livro e lê sempre a Bíblia. Espírito Profecia está lendo livros e mais livros. E ela está levando a sério a educação da Laurinha. Assim, pensando, evitando, vamos tirar isso aqui. Não é para ela ficar olhar para a tela, não é para ela ver computador brilhando na frente dela, não é para ver celular. Ela olha para o celular quando vai tirar fotografia, a gente quer ver as fotos dela. E já está olhando, já parece que já está sabendo que está sendo olhada ali. Mas tem de cuidar, porque o egoísmo, porque o orgulho é nato, é fácil de subir para um bebezinho que é o centro das atenções. Tem que ter cuidado. A gente gosta, vai paparicar, e quando faz uma brincadeira e a gente elogia, mas não pode elogiar brincadeira sem graça e brincadeira que não tem propósito e não se harmoniza com o caráter cristão. Então, ela diz assim, a gente até acha bonitinho
ele falar errado, fazer não sei o quê, mas depois disso vai passar vergonha. Passar vergonha na gente. Então, essa é a realidade que temos de cuidar. Os maus hábitos são mais fáceis de ser formados, ela diz aqui, no título de um parágrafo. Maus hábitos são mais fáceis de serem formados. As crianças, se são deixadas por si mesmas, aprendem muito rápido o que não é bom. Os primeiros atos decidem a vitória ou a derrota. Os primeiros hábitos. Seremos individualmente para esse tempo e para a eternidade o que os nossos hábitos fizerem de nós. E no outro livro, no Caminho a Cristo, por exemplo, e em outros aparece a citação, ela diz assim, ó, pequenos hábitos, se nós não os vencermos, eles nos vencerão. Misericórdia. Misericórdia. Você viu? Como é importante hábitos. E aqui diz assim, ó, no último parágrafo, na infância e juventude, o caráter é extremamente influenciável. Deve ser desenvolvido, então, domínio próprio. Exerce-se no círculo da família ao redor da mesa, influência cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de qualquer dom natural, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos de vida decidem se a pessoa será vitoriosa ou se será vencida na batalha da vida. Irmãs de oração, você está aqui porque você ora por filhos, seu ou seus filhos, e por filhos de outros. E você sabe por que eu estou aqui? Você sabe? A Val sabe. Val Barbosa. Vizinha minha aqui, na Grande São Paulo. Ela sabe por quê. É porque eu estava numa busca. Eu achei a sala 57. A busca de força de Deus, de gente de Deus. Porque eu tenho 2 filhas. E uma filha está super animada em Jesus, no Espírito Santo. Na leitura da Bíblia, na leitura dos escritos de Ellen White, na educação da filha. E outra filha que está muito distante, muito indiferente a Deus e as coisas de Deus, e não gosta de escutar. Eu estou aqui no mesmo barco de alguns, talvez num barco mais agitado pelas ondas do que alguns. E eu disse que a Val sabe porque a Val foi uma das primeiras que, nesse movimento de oração, começou a orar por mim, orações, e enviar até orações também, e orar mesmo sem enviar as orações. E nós jejuamos há alguns meses, quase toda semana, por isso. Ora por outras pessoas, ela ora por muitas pessoas, ora por pastores, e ora por essa causa que nós temos aqui. Entendeu? Eu quero falar para vocês de esperança. Falar de esperança porque hábitos, eles são coisas que nós vamos repetindo e vai se tornando, então, aquela rotina, e eles são bons ou eles são maus. Hábitos maus, eles não podem ser tirados, eles podem ser substituídos. E você abre um novo caminho naquilo que é a rotina e abre uma outra rotina, e aquilo vai suplantando e colocando. Agora,
Você que tem criança, onde você pode falar disso, pode advertir, pode orientar de perto, pode e tem acesso para administrar de maneira disciplinar, você deve ler esse capítulo, sublinhar, continuar na sua investigação desse livro e levar isso como algo pontual na sua vida. Educação não é por acaso, é intencional. E isso pode mudar o resultado do que vai ser seu filho e sua filha. Viu? Maria e Sofia. A Maria é membro da minha igreja, que ela está com a Sofia. Eu dediquei a Sofia ali, ó. Maria, Sofia e Vitor. Então, cuidar disso, prestar atenção. Olha, não exalte as coisas que parecem bonitinhas, mas não são próprias. Cuidar disso. Agora, você que, como eu, tem filhos adultos ou jovens e adolescentes, olha a esperança, vamos ler a Bíblia, o último texto da Bíblia. A esperança é para nós e para eles. Assim, ó. 1 Coríntios 9, versículos 24 para frente, diz assim, ó. Não sabeis vós que todos os que, na verdade, correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A luta, agora, para quem é adulto e está andando no caminho, como você e como eu, mas tem lutas também, é uma luta real. Paulo chega a dizer, na comparação com o atleta, ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu brigo comigo mesmo, porque o pior inimigo nosso é o nosso próprio eu. É a nossa natureza voluntariosa, brava e cheia de si mesmo. Então, é a nossa natureza carnal. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Deixo a minha vontade submetida à vontade de Deus. Tem um pensamento que dá lá naqueles livros que a gente já viu, né? Permaneça em Jesus, o pensamento diz assim, a minha vontade unida à vontade de Deus se torna onipotente. É uma luta. Então, a luta nossa não é lutar contra o mal, simplesmente, nós não conseguimos, mas é lutar contra nós mesmos, contra a nossa natureza. Lutar para estar em comunhão com Deus e, então, rebaixar a nossa natureza e deixá-la submetida ao Espírito. E para com os filhos que, porventura, não escutam mais isso e não entram mais nessa luta, por um tempo desistiram de lutar, é a motivação que você tem aqui, viu, Ivânia? É a oração. Tem um pensamento que eu gosto muito de dizer assim, quando trabalhamos, trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Amém? Deus trabalha. Então, a oração ao Espírito Santo, a oração em submissão a Deus e com fervor apresentando filhos e filhas a Deus, os adultos que você não pode falar ou que estão correndo de você já porque não querem mais escutar isso, eles querem ir anulando, querem afastar para não escutar, para não ser sensibilizado. Uma coisa eles não podem impedir: a oração e o jejum. Vamos fazer e continuar fazendo. Vamos fazer e continuar fazendo. Porque quando eu oro,
quando você ora, quando nós oramos, nós não mudamos a opinião de Deus sobre o que Ele vai fazer por nós e por nossos filhos. Mas nós mudamos nossa opinião com respeito à distância, à dificuldade que a gente vê. Nossa, como pode? Como é que vai voltar? Como vai ser? Nós vamos acreditando. Quando oramos, nós não amolecemos o coração de Deus para receber as bênçãos, mas nosso coração é amolecido para aceitar e receber as bênçãos dele. E não há bênção maior do que transformação, regeneração para a nossa vida e para a vida de nossos queridos filhos e ou filhas. Eu confio nisso e quero agradecer a Deus por participar desse grupo de oração, de mulheres de oração. Gente que está no Reino Unido, está em outro país, gente que está em Aracaju. Eu trabalhei em Aracaju quando eu era estudante de teologia. Gente que está pelo Brasil afora, que está aqui em São Paulo também. Gente de oração. Vamos parar aqui para a gente ter tempo de orar, aqui mesmo, e orar, lembrando que devemos continuar essa intercessão com fervor, uns pelos outros e por nós mesmos. E aquele que começou em vós e em nós também a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio nisso, para a honra e glória do seu nome. Mudança, transformação, milagre de regeneração. Vai acontecer. Vai acontecer. E nós vamos celebrar e jubilar no Espírito Santo as mudanças para que famílias estejam sendo reunidas nesse tempo especial. Tempo de muita pressão e muita dificuldade para a família, na área emocional, na área física mesmo, e toda a estrutura familiar está sendo abalada. Nós podemos ter esperança de uma reunião de família em torno da cruz de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, está presente aqui para nos incentivar. Ninguém jamais orou como o Espírito Santo, ninguém jamais chorou como ele chora. Por isso que diz, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está com a gente para dar soluções, ajudar os pequenos no caminho do Senhor, para dar transformações e milagres para os adolescentes e adultos, filhos também, voltarem-se para o Senhor, enquanto se pode achar. E haverá essa reunião. E haverá alegria no céu. E alegria em nossas casas. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigada, pastor. Para finalizar, o pastor pode fazer uma oração? Se faz favor. Obrigada. Ok. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, e nós rogamos que o Senhor seja o nosso Deus. Como o Senhor foi o Deus de nossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó, como eu posso também louvar o Senhor, que o Senhor foi o Deus do meu pai, da minha mãe, do meu avô, que conheceu a Jesus e a esperança da volta de Jesus. Eu não o conheci. Que o Senhor seja o nosso Deus, bem presente na angústia e na tribulação. O Senhor carregue, cada um de nós, carregue estas mães intercessoras. Carregue-as. E possa o Senhor se utilizar da disposição que estão tendo de orarem, de perseverarem na oração
de buscarem o Senhor com fervor, a favor de outras pessoas e também dos seus queridos, que o Senhor possa ministrar-lhes a saúde, a perseverança, a esperança, a confiança, ministrar-lhes o conforto na hora de sofrimento e decepção e trazer respostas maravilhosas de regeneração pelo poder do Espírito Santo que está à frente e indo com seus anjos ministradores de justiça a serviço da salvação. O Espírito Santo está mandando anjos para clarear a mente de filhos que estão cegados pelo mundo e pelos vícios. O Senhor Espírito Santo está mandando anjos para que eles possam ter uma clareza, para que possa ser espantada as trevas dos anjos maus, eles possam lembrar de uma coisa boa, eles possam lembrar de um ensino bom, lembrar das orações, dos cultos. Os filhos adolescentes e adultos possam lembrar da participação na igreja. Continue, Senhor Espírito Santo, ouvindo essas mães, ouvindo cada um de nós, e esses anjos magníficos em poder possam estar voando agora e levando luz para as mentes desses jovens, os que são aqui relacionados conosco nessa sala, mas tantos outros milhares, como está se orando, os milhares e milhares na sala 57. Atende as orações, muda a história e traga a alegria da salvação para milhares desses jovens. Agradecemos, confiando ao Senhor, esta mãe que tem um filho pequeno e que tem o desafio de aplicar com atenção o ensino, a orientação e o exemplo para o pequeno, para que haja mais facilidade de escolher o bem. Atende também a mãe e os pais que tem um filho que já desviou e está correndo de Deus, com esperança, através da oração, do jejum, de que o Senhor também vai fazer uma obra maravilhosa nesses últimos dias. Atende, escuta e olha para cada um de nós, não segundo o que nós simplesmente pedimos, mas de acordo à sua vontade soberana, com vistas à salvação eterna de todo sincero e sincera filho do Senhor. Nós pedimos, confiantes em Jesus Cristo e por amor do seu nome. Amém. Amém.